A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, palavra essa que fica em 2 de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Diz assim: Sabe, porém, isso, nos últimos dias, Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, gananciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistirão à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Aí ele chega no versículo 10, ele vai dizer, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, uma das grandes preocupações do apóstolo Paulo sempre foi o ensino da palavra. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que o salmista queria dizer com isso? Que a palavra de Deus, ela nos guia, ela nos direciona até Deus. Ela nos aproxima de Deus. Uma igreja forte na palavra, uma igreja forte no ensino da palavra, uma igreja que investe no ensino da palavra, é uma igreja forte espiritualmente. É uma igreja que está preparada para suportar as tribulações, as provações que virão. Sabes, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis, uma apostasia terrível. As pessoas estão colocando os seus achismos, as suas vontades, o seu querer acima disso aqui, acima das Escrituras. Nós temos que ser direcionados pela palavra, porque a palavra de Deus, ela é a nossa ferramenta, ela é o nosso manual. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, a preocupação dele é essa, Timóteo, nos últimos dias virão tempos difíceis, porque muitos não suportarão.
a sã doutrina. Muitos não suportarão a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela vai dizer para mim e para você que nós precisamos melhorar, que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Irmãos, nós precisamos entender que a primeira missão da igreja é pregar, é ensinar o evangelho da verdade. Quando a gente vai para Mateus capítulo 28, a gente vai lá para a grande comissão, onde Jesus vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinando-os a observar tudo que eu vos tenho mandado. É isso que Paulo está chamando a atenção aqui a Timóteo. Ensine a palavra. Mas haverá tempos difíceis, porque muitos não suportarão. Aí ele vai dizer aqui no versículo 2: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Pessoas que só querem fazer o mal. Pessoas que só pensam em si, nas suas vontades, nos seus desejos. Querem só satisfazer. É por isso, irmãos, que tem muita gente indo de passos largos para o inferno. Porque não se estão mais pregando o evangelho do arrependimento. Não se estão mais pregando o evangelho da renúncia. O evangelho que confronta. O evangelho que vai dizer para você que você precisa melhorar, que você precisa mudar. Que você precisa tomar uma outra direção. Que você não pode seguir os seus pensamentos. Até porque a Bíblia vai dizer que enganosos são os nossos pensamentos e as nossas vontades. As nossas vontades e os nossos pensamentos tendem sempre a andar na contramão de Deus. Por isso são homens desafeiçoados, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Tendo forma de piedade. Tem muita gente que vive uma espiritualidade estereótipa. Vive uma espiritualidade humana, querendo mostrar para as pessoas que é espiritual através de algumas atitudes ou algumas vestimentas até. Tem pessoas que acham que a sua espiritualidade está no exterior. Está enganado. Tem muitos aí, vestido de crente, fala como crente, dá paz do Senhor, é glória a Deus para lá, glória a Deus para cá, mas ainda não nasceu de novo. Mas ainda não é uma nova criatura. São gananciosos, são caluniadores, são falsos, são mentirosos, são avarentos. São homens que são amigos dos prazeres, dos seus desejos, são inimigos de Deus. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, muitos naqueles dias chegarão a mim e dirão: mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei por enfermos, enfermos ficaram curados. Eu preguei para multidões, eu era pastor de uma igreja, eu evangelizava. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou vós que praticais a iniquidade. São traidores, atrevidos, amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. São pessoas que estão mais no patamar carnal. Olham tudo com a carnalidade. Não conseguem olhar com os olhos espirituais. Está igual o servo do profeta Eliseu. O povo estava cercado pelos assírios.
E diz que o servo do profeta Eliseu olhou e ficou desesperado. E agora, Senhor, estamos cercados. Eliseu teve que orar a Deus e pedir para Deus abrir os olhos espirituais do seu servo, para ele perceber a glória de Deus se manifestando em volta do povo, e anjos e carruagens de anjos e anjos e anjos protegendo, milhares de anjos protegendo o povo. Tem muita gente assim, não consegue ver com os olhos espirituais absolutamente nada. É um bando de carnudo. São carnais. Só olham com os olhos materiais. Tudo aqui, ó, é na intelectualidade. Não, é assim. Não, eu acho que tem que ser assado. Ó, não, eu acho que é assim. Ó, eu acho. Já orou? Já falou com Deus? Já foi para as Escrituras para ver o que os apóstolos falam sobre isso? O que Jesus fala sobre isso? Já foi consultar seu manual de regra e fé? Meus irmãos, não adianta. Eu posso fazer a faculdade que for. Eu posso ser PhD em teologia. Eu posso ser PhD nas línguas originais. Se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não tiver uma espiritualidade íntima com Deus, para entender, para perceber as coisas espirituais, de nada serve. De nada serve. Salomão, com toda a sabedoria que ele teve, com todo o conhecimento que ele teve, ele ainda conseguiu falhar, errar na criação dos seus filhos. A gente vai ver as consequências lá na frente. O filho dele cometendo coisas terríveis, dividindo o povo por causa disso. Um homem tinha toda a sabedoria, conhecia muita coisa, mas chegou um momento, sabe o que aconteceu? Ele confiou mais na sua sabedoria. Ele foi contra aquilo que ele mesmo escreveu. Que a sabedoria do homem para nada serve se não estiver em comum acordo com Deus. A verdade é essa. Então, nós precisamos ter essa intimidade, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também desses. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, porque aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistirão à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, repróbados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com daqueles. Jandes e Jambres eram aqueles em que Moisés vai até Faraó e faz aqueles milagres e eles confrontam. Moisés vai lá e joga ali o seu cajado e eles fazem ali algo sobrenatural também. O cajado deles também se transforma numa serpente. Eles transformam, eles também fazem lá a sua magia lá e mostra como tem, pelo menos aparentemente mostrando como que eles poderiam fazer a mesma coisa que Moisés fez, foi transformar o rio em sangue. Homens que viram o poder de Deus se manifestando na frente deles, mas resistiram. Tem muita gente assim. Vê o sobrenatural de Deus todos os dias se manifestando e permanece com o coração de pedra. Permanece com o coração irrepreensível. São um bando de carnudo. E a igreja está repleta de gente assim. Que não tem intimidade com Deus, não tem espiritualidade com Deus. O negócio dele é tudo aqui, é tudo no material. Paulo vai dizer, se nós esperássemos das coisas terrenas, apenas nas coisas terrenas, serão as mais miseráveis das criaturas. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais. O povo sofreu por conta disso. Lembra como o povo de Israel, eu quero um rei, eu quero um rei. Deus estava na direção do povo.
E o povo vai até Samuel, eu quero, eu quero, eu quero. Porque o povo estava olhando apenas com seus olhos carnais. Ah, todas as nações têm um rei, por que nós não temos? As nações são prósperas, está vendo ali? Nós precisamos ser prósperos e respeitados também. Temos um rei. Pessoas que resistiram ao poder de Deus. Deus mostrou o milagre dele para o povo. Deus protegeu o povo. Deus destruiu inimigos. Deus colocou Samuel para direcionar o povo. E o povo continuou com os olhos carnais. Tem um monte de carnal por aí. Monte de carnal. Monte de carnal. Cuidado. Olha o que está aqui o versículo 9. Eles, todavia, esses carnais, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Como também aconteceu com o daqueles. Aí ele chega no versículo 10. Ele vai dizer, conselho para mim e para você. Tu, porém, Márcio Gomes, tu, porém, meu irmão, minha irmã, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado por conta de pregar o evangelho que salva, liberta e confronta o homem. É difícil, irmãos. Você ensinar a palavra, você pregar puramente a palavra, confronta, dói, machuca. E as pessoas, e muitos não estão preparados. É aí que nós separamos o joio do trigo. É no momento do ensino da palavra, no momento do confronto. É por isso que a igreja forte, ela tem que investir no ensino da palavra, no culto de doutrina. É o culto que confronta o povo, que chama o povo para a Bíblia. Chama o povo para conhecer diversos temas importantes para a minha vida e para a sua vida. E para nós olharmos nas Escrituras o que a Bíblia diz a respeito disso. Glorificado seja o nome do Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Aí ele fecha aqui versículo 16 e 17. Que coisa maravilhosa. Todavia, meu irmão, minha irmã, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus tenha misericórdia de nossa vida. Que possamos, irmãos, investir no ensino da palavra. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser alicerçados na palavra. Uma igreja que investe no ensino da palavra é uma igreja forte espiritualmente. É uma igreja madura. É uma igreja que, diante da tempestade, das lutas, a sua estrutura permanece firme. Mas quando você não é alicerçado na palavra, quando vêm as lutas, as tempestades, tudo vai abaixo. Porque você apenas ouve a palavra e não as pratica. Você lê a palavra, mas não coloca em prática. E a única forma de nós amadurecermos espiritualmente é nos alimentando disso aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida
e na sua vida, desde agora e para sempre. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sabedoria para compreendermos aquilo que Deus está falando comigo e com você. Estude a palavra. Aprenda da palavra. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus.